Boa tarde, meu nome é Pedro e eu sou um dos coaches do GEP. E hoje eu vou comentar um pouco sobre a prova de Direito Constitucional do Simulado 9 que teve para todo mundo que faz parte do grupo de estudos programados. E a questão 25 do Simulado de Direito Constitucional, no caso, ela é uma questão que traz polêmicas, porque o gabarito deveria ter indicado plebiscito e foi indicado referendo como a alternativa correta. Gabarito provisório. Então vamos lá. Se você, por favor, pegue sua prova e abra na questão 25 para a gente comentar um pouquinho sobre os institutos abordados. O enunciado da questão diz o seguinte: com relação aos instrumentos de democracia semidireta ou participativa, analise o seguinte enunciado a seguir e assinale a alternativa que se refere à seguinte assertiva. É convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Vou ler novamente. É convocado com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. A chave para resolver essa questão é justamente nessa anterioridade. Né? É um instrumento convocado antes do ato legislativo ou administrativo. E vamos então conversar um pouquinho sobre a diferenciação entre referendo e plebiscito. Inicialmente, saliente-se aqui o artigo 14 da Constituição Federal. Abra comigo lá. Fala que a soberania popular ela é exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto secreto com igual valor para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. As bancas de concurso elas costumam abordar muito a diferença de plebiscito para referendo. Então vamos lá. Eu fiz até um esqueminha aqui no quadro para vocês verem. Tanto plebiscito como referendo, ali em cima tem escrito que o plebiscito e o referendo são consultas à população que possui capacidade eleitoral ativa relativa a uma matéria relevante do ponto de vista constitucional, legislativo ou administrativo, nessa partezinha de cima. Aí o referendo é um instrumento que vem posteriormente ao ato legislativo ou administrativo questionado, e o plebiscito ele vem anteriormente a esse ato, ou seja, existe um ato legislativo, uma lei para ser feita, e ela é publicada, certo? Aí posteriormente a essa lei existe a consulta popular, e essa consulta, quando é posterior, ela é chamada de referendo. O plebiscito ele é prévio. Digamos que haja um projeto de lei e existe o desejo de saber se a população concorda com esse projeto de lei. Aí tem o projeto de lei e antes desse projeto de lei ser aprovado, ele é submetido a um plebiscito. E eu pergunto, quem é que convoca esse plebiscito? No caso, o Congresso Nacional, está no artigo 49 da Constituição Federal, inciso 15. E, no caso, o Congresso Nacional convoca o plebiscito, certo? E autoriza o referendo. Então é bom decorar essa diferençazinha de autorização e convocação. E, no caso, o instrumento normativo que convoca o plebiscito e autoriza o referendo é feito por meio de um decreto legislativo. Então, na questão, a gente tem a alternativa A, a Lei de Iniciativa Popular, a alternativa B, referendo, a alternativa C, recall, a alternativa... Alternativa C, recall, e a alternativa D, plebiscito. Portanto, a questão deveria ter como
gabarito correto, plebiscito. Porque a consulta, ela é, vamos lá, fala que ele é convocado com anterioridade ao ato legislativo administrativo, certo? Anterioridade, então é plebiscito. E o gabarito provisório, ele traz como resposta da questão 25 a letra B de bola. Letra B de bola, ela se refere a referendo. Então está errado o gabarito provisório. Consequentemente, esse gabarito provisório vai ser alterado para que conste do gabarito definitivo a resposta correta como sendo o plebiscito. Porque o plebiscito ele é convocado com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar que ele tenha sido submetido. E para terminar o comentário dessa questão 25 do simulado, nós temos na alternativa A, lei de iniciativa popular. Eu aconselho que você leia, vou te falar aqui o artigo da Constituição que fala sobre a iniciativa popular. Vamos lá, iniciativa popular. Tem o artigo 14, inciso 3º, e também o artigo 61 da Constituição Federal, parágrafo 2º, que preceitua que a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito, no mínimo, por 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, leiam o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal, no que tange à iniciativa popular. E para finalizar, vou tecer um comentário sobre o Recall. O Recall é um instituto do direito americano que é muito, assim, é pouquíssimo, na verdade não é muito, né? Ele é pouco abordado na matéria de direito constitucional do Brasil, porque nós não utilizamos ele. Mas eu estou aqui com o livro de Pedro Lenza, e Pedro Lenza tece alguns comentários sobre o Recall. Para quem está com Pedro Lenza 2016, a página é 1366. Eu convido você a acompanhar comigo, caso você queira. Dá um pause, procure seu Pedro Lenza e acompanhe comigo. Pedro Lenza, na página 366, ele fala que o Recall tem origem nos Estados Unidos e é um mecanismo de revogação popular do mandato eletivo, por exemplo, em razão de não cumprimento de promessas de campanha. Então, existe um mandato eletivo, digamos que um candidato tenha ganho uma eleição e ele está exercendo seu mandato eletivo e não cumpre suas promessas de campanha. O direito americano autoriza que exista o recall, que é para depor esse cidadão do seu mandato eleitoral através de iniciativa popular. Tanto que José Afonso da Silva, ele chama isso de revocação popular e define esse instituto como um instituto de natureza política pelo qual os eleitores, pela via eleitoral, podem revocar mandatos populares. Então, terminamos o comentário aqui da questão 25, tendo como resposta, na verdade, foi uma modificação de gabarito, né, que sai da alternativa B para a alternativa D, tendo como resposta correta o plebiscito e não o referendo. Isso porque o referendo, o plebiscito, na verdade, ele é convocado com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo. Então é isso. Muito obrigado você que assistiu. E também eu gostaria de dizer que quem foi a pessoa que impugnou essa questão foi Rebeca. Rebeca tem um nome estrangeiro, Gren alguma coisa. Ela mandou um e-mail recorrendo da questão 25. E Rebeca, o seu recurso está deferido. O gabarito será alterado e vamos divulgar essa informação oficialmente em breve. Então, um abraço a todos que assistiram esse vídeo. Espero que tenha colaborado
para a sua carreira de concurso.